Olá, galera! Na aula de hoje irei falar sobre o reino vegetal. O reino vegetal, o reino plantae, vocês podem verificar aqui, são compostos pelas plantas com sementes, plantas com semente, flores e frutos, e as plantas, os musgos e as samambaias. Diversidade vegetal. As plantas são seres muito diversos e possuem diversas especializações para sobreviver a climas e condições ambientais diferentes. Histórico evolutivo das plantas. Aqui podemos ver a raiz, onde foi originado, que provavelmente foi de uma alga verde. O embrião de todos dos 4 grupos, o embrião é multicelular, nutrido pelo organismo materno. Aqui um nó é quando surge esse grupo, aí 4 nós para o surgimento dos grupos. Os últimos no topo são o grupo irmão, que são as angiospermas e gimnospermas. Aqui o primeiro grupo temos na base as briófitas, que ela não tem vasos condutores. Os vasos condutores de seiva é a partir das pteridófitas, e as sementes é a partir das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. E só as angiospermas têm flores e frutos. Aqui mais detalhadamente, provavelmente as algas verdes são ancestrais, que deu origem às plantas, pertence ao reino dos protistas. Aqui todos os grupos surgem embriões pluricelulares e as primeiras plantas dos dois sexos. Aqui temos as briófitas, os mais populares são os musgos, não tem vasos condutores e as células de gerações mais duradouras são haploides. Pteridófitas, temos representado pelas samambaias, uma das mais conhecidas. Elas já possuem os vasos condutores de seivas, nutrientes, além de caules e folhas maiores que das briófitas. As briófitas são bem pequenininhas. Depois surgem as plantas com sementes, que são as gimnospermas, araucárias, pinheiros, sequoias. E depois temos, por último, as angiospermas, que além de sementes, vasos condutores de seivas, elas possuem frutos e flores. Aqui temos exemplos: as tulipas, plantas com flores, frutos e sementes. Primeiro grupo, briófitas. A primeira família das plantas são as briófitas, que também já foram chamadas de hepáticas devido ao seu formato, que lembra de longe um fígado. Essas plantas possuem como características principais o seu pequeno tamanho e a ausência de tecidos vasculares, os tecidos condutores de seiva. E essas duas características andam em conjunto. Essas plantas são pequenas devido à ausência desses tecidos, os tecidos vasculares. As espécies temos as briófitas principais, a hepática. A estrutura, ela é formada por duas estruturas, os gametófito, que estão presentes as rizóides e os filídeos, e os esporófitos, que temos a seta, e os esporos estão presentes nas cápsulas. Aqui tem a reprodução. Primeiro, quando há água suficiente, os anterozoides, que são gametas masculinos, nadam até a planta feminina, onde está presente o arquegônio. Dentro do arquegônio, o anterozoide fecunda a oosfera, que é o gameta feminino. Na verdade, o arquegônio é a planta feminina, e está presente a oosfera, que é o gameta. O ciclo de vida do musgo se reproduzem por esporos, não por sementes, como é o caso das gimnospermas e das angiospermas. O zigoto formando se desenvolve dentro da cápsula, que chamamos de esporângios, no topo,
haste do esporófito. Os esporângios contêm milhares de esporos. Os esporângios se rompem, liberando os esporos no ar. Então, a reprodução assexuada, que é a presença dos anterozoides, que é o gameta, e a oosfera, o gameta feminino, só é possível com a água. Então, esses anterozoides, esses gametas possuem flagelos que nadam sobre a água para chegar até a planta feminina, a arquegônia, para assim ocorrer a fecundação. Então, é importante que elas sobrevivem em ambientes que são úmidos para que ocorra a reprodução. As pteridófitas. As pteridófitas são o próximo grupo evolutivo das plantas dentro dessa família e que estão as famigeradas samambaias. A novidade evolutiva que separa essa família das outras e o surgimento dos tecidos vasculares. Essas plantas são visivelmente maiores que as suas antecessoras filogenéticas. Esses tecidos vasculares, como já dito anteriormente, permitem que a água e sais minerais capturados pela raiz chegam em alta velocidade para as estruturas, principalmente o alongamento do caule e para as folhas mais distantes. A estrutura das pteridófitas, temos aqui mais na base está presente, que provavelmente já tenha desaparecido aqui nesse momento, o gametófito. Como a briófita, a gente também tem o gametófito em todas as plantas. A diferença é, o gametófito produz os gametas, masculino e feminino, e o esporófito produz os esporos. Aqui na base, onde se encontrava o gametófito, e o esporófito é onde são essas folhas mais alongadas. Tem os soros presentes, temos também a raiz, rizoma, que chamamos de caule. Tem o báculo, que são as folhas jovens, e as folhas são compostas por folíolos, que são folhas menores que compõem a folha. E quando ocorre a reprodução assexuada, ela produz os soros, onde estão presentes os esporos. Aqui temos os exemplos de plantas das pteridófitas, samambaias, embaixo a samambaia novamente, tem o soro, quando vai se reproduzir assexuadamente. Temos a folha nova sendo formada mais embaixo. Em cima dessa folha temos chifre de veado, ao lado cavalinha e mais embaixo a venca. As pteridófitas gigantes, que elas são mais quase o tamanho de uma árvore, se conhece elas desde a época dos dinossauros, que antigamente quem dominava o ambiente eram as pteridófitas, então eram florestas de pteridófitas, que nelas já não tinha as gimnospermas, mas elas não eram tão evoluídas. As angiospermas ainda não existiam, mas no tempo de dinossauro quem predominava eram as pteridófitas, as samambaias gigantes. A reprodução das pteridófitas. Aqui tem já a gametófito. Gametófito, temos o anterozoide, que é o gameta masculino, que nada até a oosfera. Gameta feminino é o mesmo processo que a briófita, ela necessita de água, de ambiente úmido, para que a reprodução sexuada ocorra, a fusão dos materiais genéticos. Gametófito, então, o que ocorre é a fecundação do anterozoide com a oosfera. É gerado, então, o esporófito jovem, aquela folha nova da samambaia, como vocês tinham visto na imagem anterior. Aí, então, o indivíduo maior, que chamamos do esporófito, que é a folha, comumente vemos das samambaias. E quando ela vai reproduzir?
assexuadamente. Ela produz os soros. E dentro desses soros, cada soro, ele vai liberar esporos, tá? Que ocorre a mitose lá dentro, forma vários esporos, sempre uns clones, que chamam de clones, que são sempre assexuadamente. É uma célula, os esporos são a célula progenitora que vai formar células filhas. Então, há vários esporos. Dentro desse soro A, ocorre a mitose para formar vários esporos. Assim, eles são liberados e forma o gametófito novamente. Esse é o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Entrando agora nas gimnospermas. A novidade dentro desse grupo, que o separa dos outros dois, é o aparecimento de uma estrutura reprodutiva essencial, que são as sementes. Nesse grupo, que temos o aparecimento de sementes, são estruturas reprodutivas formadas por um tronco de material genético. A partir de agora, dentro das plantas, nós vamos ter estruturas reprodutoras femininas e masculinas que trocam material genético e formam sementes. Essas sementes possuem o potencial de gerarem uma nova planta se forem plantadas e cuidadas de maneira adequada. Temos aqui o pinheiro, o ciclo de vida de um pinheiro, que é um dos representantes das gimnospermas. Aqui temos o esporófito propriamente a árvore, o pinheiro, que vemos a árvore. Ele maduro, nele está presente estróbilos masculinos ou feminino, e ocorre a meiose. A meiose, então, o estróbilo masculino, a formação de grãos de pólen. Aqui também já aparecem os grãos de pólen, que são liberados. Esses grãos de pólen presente uma célula no tubo, os sacos aéreos, também está presente a célula generativa. Já no estróbilo feminino, ocorre a meiose esporótica, na escama ovolífera, qual está presente a megaesporo funcional. Então, nele, para que esse esporo chegue na megaesporo, que é o gameta que vai formar os gametas, a formação de um tubo polínico para que ocorra essa fecundação. Aqui, né, mais embaixo, temos a arqueogônio, que foi formado como a oosfera. Então, temos a oosfera dentro do gametófito. Tá? O gametófito é onde está presente a oosfera, que é o gameta feminino, e os grãos de pólen entram nessa oosfera através do tubo polínico para ocorrer a fecundação, tá? Aqui no gametófito, a fecundação vai ocorrer no gametófito. Depois, o gametófito gera, então, o pinhão com o embrião. Está presente o embrião dentro desse pinhão, que chamamos de semente. Então, aqui temos a semente do pinheiro, que é o pinhão. Assim que ela germina, ela dá origem ao novo esporófito, que chamamos a árvore, o pinheiro. Aqui tem o pinhão, o pinheiro. Temos várias espécies de gimnospermas. Aqui temos mais à esquerda, uma árvore gigante que se encontra normalmente na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela é enorme, que chamamos a sequoia. Ao lado temos a araucária. Antigamente, quando o ambiente era mais gelado, aqui no hemisfério, no sudeste, tinha muito, antes mesmo das angiospermas colonizar todo
ambiente se proliferarem, quem dominava antes delas eram as gimnospermas, e aqui mais no Brasil se encontravam as araucárias. Hoje elas estão exclusivamente na região do Paraná, no sul. Aqui temos os pinheiros, que são encontrados em ambientes mais frios também. Temos as comumente utilizadas também ornamentais, que são as cicadófitas, chamamos de cica, e elas não têm as dois gametas masculino e feminino na mesma planta. São duas diferentes, temos a masculina e a feminina, a própria planta. Então, é necessário que tenha uma e a outra para ocorrer a fecundação. Então, à esquerda temos a planta masculina e à direita a feminina. Temos também a ginkgo biloba. Aqui é a semente dela e essa folha. Normalmente ela é encontrada no Japão e elas são utilizadas também para medicina, para cosméticos também. Chegando nas angiospermas. Finalmente, o grupo de estudos dessa aula, os organismos, representam o último filo evolutivo do reino das plantas. As angiospermas são tratadas com fundamental importância e são tão estudadas por apresentarem 90% das espécies conhecidas. Se você tem uma planta no quintal de casa ou dentro da casa, a chance dela ser uma angiosperma é gigantesca. Essa família evolutiva foi a que teve mais sucesso dentro desse reino. Elas dominaram o mundo praticamente se compararmos com as suas irmãs. E isso se dá ao fato delas possuírem todas essas novidades evolutivas que já falamos, como tecidos vasculares, sementes, e de terem duas estruturas novas, que são as flores e frutos. Hoje, quem domina sobre as outras são as angiospermas. As flores e os frutos, além das sementes que estão presentes dentro dos frutos. Relembrando a célula, temos, diferentemente dos outros eucariontes, temos a mais nas células das plantas, parede celular, cloroplasto, onde é realizada a fotossíntese, e o vacúolo, onde ela armazena os nutrientes, os macronutrientes, micronutrientes e a água. Estruturas externas. Temos raiz na base, caule, onde a raiz é que estrutura no solo para manter a planta em pé, o caule, onde a flor, folhas e frutos estão presentes. O caule, anatomia do caule, temos a gema apical. Primeiro temos o nó, o entrenó, que é essa parte mais esticadinhas, o nó, onde vai sair as folhas, e a gema apical, onde fica a base, onde também sai folhas. A gema auxiliar só sai folha quando não há mais folha na gema apical, quando ocorre a poda ou ela para de crescer. Aí começa a crescer as folhas mais nas laterais, que são as gemas auxiliares. Temos a raiz, na base dela está a coifa. Temos as zona de alongamento, perismática, apical, zona pilosa, que é a zona de diferenciação, onde estão presentes os pelos radiculares, onde a planta vai absorver água e nutrientes presentes no solo. E a zona de ramificação. Tecido de crescimento, meristema apical,
Meristema apical na raiz e temos também meristema apical no caule. Então, a raiz, ela cresce da semente, ela cresce, vai mais para baixo, ela vai crescendo aos lados e de cima para baixo. Já o caule cresce de cima, no meio, de baixo para cima. Temos as folhas. Nela temos o caule, que ela está presente, ela sai diretamente do caule. Aqui temos estípulas, o pecíolo. Tá, nas estípulas temos o nó, onde tem as estípulas e o pecíolo. E na folha propriamente dita, temos a lâmina foliar, chamamos de lâmina foliar. Nela está presente a nervura central, onde vai passar os vasos condutores de seiva, e a nervura secundária. São as ramificações dessa nervura. Tecidos fundamentais. Temos epiderme superior, o parênquima, que são empilhados, tá? Os dois parênquima e o parênquima lacuroso. Os dois são um parênquima clorofilino, porque apresenta dos cloroplastos para a realização da fotossíntese. E mais abaixo temos a epiderme inferior. As epidermes são os tecidos mais para fora, são inferiores. E na epiderme inferior temos a cutícula, temos pelos de epiderme, vocês vão ver essas estruturas, os pelos, os feixes condutores e estoma. As células estomáticas estão presentes também, os estomas, e são aqui nos estomas que sai água, oxigênio e entra CO2 para fotossíntese. Aqui vocês podem ver mais simplificado, tem a cutícula, que torna impermeável a folha, a epiderme superior, a epiderme inferior, sempre na parte inferior, onde se encontram os estômatos, e a célula guarda ao lado, onde sai o oxigênio para que possamos respirar, e entra o CO2 para participar da fotossíntese, para a produção de carboidrato. A luz solar entra assim mesmo. Os estômatos. Os estômatos abertos e estômatos fechados. Temos aqui as estruturas em voltas. Os estômatos abertos permitem que o CO2 entre e o oxigênio saia. E os estômatos fechados, a célula guarda, ela está flácida com baixa pressão. Então, ela fechada, não há como sair o oxigênio e entrar o CO2. Então, o que controla a entrada e saída, se ela fica flácida, é porque ela está com menos águas naquelas estruturas que vimos anteriormente, que são os vacúolos. Se não há presença de água nos vacúolos, a célula fica flácida, então ela acaba se fechando. Mas se há água, ela acaba abrindo. As outras estruturas presentes tanto nas folhas como nos caules, temos tricomas, pelos e acúlios. Os tricomas são estruturas que possuem diversas funções, como por exemplo, auxiliar a planta a evitar a perda de água ou secretar algumas substâncias. Já os pelos são semelhantes a pelos humanos também, são estruturas prolongadas que auxiliam a planta a absorver água do solo quando está na raiz ou quando está na folha. Tem a mesma função dos tricomas, auxiliar a perda de água pelas plantas. Essas estruturas são muito temos também os acúlios, que são confundidos com espinhos. Elas são pontiagudas também e servem como defesa, como proteção. Tecido vasculares. Temos o xilema e o floema.
xilema e floema, o xilema representado pelo azul e floema pelo vermelho, temos aqui. Mais à direita, vocês têm aqui os tecidos, a organização. O floema normalmente está mais para dentro e o floema no caule, aqui na estrutura do caule. E o floema mais para fora, mais externamente. Então, o que ocorre aqui? Através do xilema, a água sobe, tá? Através de raízes, que essas estruturas dos xilemas estão presentes. Xilema e floema, os vasos condutores de seiva, estão presentes desde a raiz dos caules até as folhas. Então, através das raízes, são absorvidos água e nutrientes e juntamente eles sobem pelo xilema, do qual chegam até as folhas, ou saem pelos estômatos das folhas e vão direto para o vacúolo. Elas são seivas brutas. As seivas elaboradas, que são carregadas pelo floema, são os resultados da fotossíntese. Assim que o carboidrato é formado lá na célula, ela é encaminhada pelos floemas, que estão presentes nas nervuras da folha, são encaminhadas, então, quando for formar a folha, assim que a folha desenvolver, estarão presentes, então, esses carboidratos, tanto os carboidratos como as proteínas, lipídios, nas folhas, nas sementes, também nos frutos que vão envolver essas sementes. Algumas plantas, chamamos de tubérculos, essas seivas elaboradas são encaminhadas, então, para essas raízes ou caules que chamamos de tubérculos. Gosto característico doce, esses tubérculos, porque estão armazenados também a sacarose e o carboidrato, propriamente dito. Aqui temos alguns exemplos de caules, as suculentas, presentes em cactos e as demais suculentas. Temos as plantas a caule, que não é visível os caules. Temos as rastejantes, em melancias, melão, abóbora, caule trepador. Temos também uva, maracujá. Tem o tronco, que são as árvores, os estipes de coqueiros, de palmeiras, os colmos, tanto da cana, como também de bambu. Temos as hastes presentes naquelas plantas pequeninas, como que dão flores exuberantes, como as rosas, como as tulipas. E temos os tubérculos, tanto raiz como caule. Perdão, os tubérculos caule, estamos falando de caules. Tubérculos caule estão presentes nas batatas. Rizomas temos nas samambaias e nas bananeiras. E bulbo na cebola, que é esse bem encolhidinho aqui, bem pequenininho. A catafilo são as folhas que estão presentes, que normalmente da cebola, em qual você se alimenta, são dos catáforos, são folhas modificadas. Os caules são bem pequenininhos, as raízes são bem pequenininhas também. O que predomina aqui são essas folhas modificadas. E depois ela brota outras folhas que são mais comuns, as cebolinhas. Aqui mais alguns exemplos. Caule novamente. Temos o caule estolhoso, que está mais presente nos morangos, que lembra os rasteiros, mas uns rasteiros como da melancia, mas é diferente. Temos também o prato, o disco de bulbos, tunicado, escamoso, sólido, o colmo da cana e do bambu, cladótio, como nas suculentas, espique, também chamamos do estipe, tronco,
rizomas tuberosos, que estão das... Esqueci aqui normalmente, e o caule volúvel, que são as trepadeiras. Voltando aqui, os rizomas tuberosos, temos do gengibre. Como nós encontramos visíveis, cana-de-açúcar, tubérculos possuem grandes reservas de nutrientes, como a batata, rizomas. Os rizomas são subterrâneos, tá? Que crescem horizontalmente, como da bananeira. Então, quando você vê a bananeira, ela não é o caule principal, ela é uma ramificação, porque ela tá deitada, essa planta. Então, o tronco dela, o caule principal dela está deitado no chão. Essa que vemos sobre a terra, sobre o solo, subterraneamente, é, então, uma ramificação do caule principal, tá? Elas crescem horizontalmente. Temos aqui também a cebola, que é o bulbo. O bulbo é formado por caules e folhas subterrâneas. Perdão. Então, bulbo são caules e folhas subterrâneas, que é o exemplo da cebola. A cebola é bem diferenciada. Temos também as que desenvolvem na água, aquática, Elodea. O exemplo é a planta Elodea. Aqui mais algumas informações, vocês podem estar vendo novamente, depois quando eu passar o material para vocês. Tronco, espique, estipe, colmo, tubérculo, bulbo e rizoma. Aqui temos exemplo das rasteiras, que estão presentes nas todos os tipos de abóbora e abobrinha, melão e melancia. As trepadeiras, que temos nas uvas e maracujá. Suculentas e cactos são adaptações para armazenamento de água, que muitas delas são desenvolvidas em ambientes áridos, em desertos. As aquáticas, esqueci o nome dela. Temos as plantas especializadas, que as plantas são sésseis, mas elas aparecem em movimentos. Esses movimentos temos da Maria dorminhoca, igual você encosta nela e as folhas se recolhem, acaba diminuindo, como se estivesse se escondendo. E as carnívoras, qual elas são diferenciadas, porque ela não obtém só nutrientes do solo, que estão presentes nos solos, e formação de fotossíntese. Ela absorve como se fossem heterótrofos. Elas são heterótrofas, elas absorvem, elas aprisionam animais, insetos, nessas folhas especializadas, aprisiona para poder absorver nutrientes através da decomposição desses animais. Chegando nas raízes, temos as raízes tuberosas, como beterrabas. A batata comum, ela é um caule, tá? Temos o bulbo, que é raiz e caule, e bulbo do alho, que também é raiz e caule. Aqui temos a cebola, que é o bulbo, que é a raiz e caule, o alho também. Temos as batatas comuns, que são caules, os tubérculos, né? Todos chamam de tubérculos. A batata doce, a mandioquinha, a beterraba, a cenoura, a mandioca, o nabo, o rabanete, outra que não me recordo o nome. Elas são tudo raízes tuberculosas, onde armazena os açúcares. Brácteas são folhas modificadas, não são flores, são folhas modificadas para atração de polinizadores. Já dando spoilers das próximas informações que eu vou passar. Aqui vocês podem ver da planta primavera. As flores estão mais internamente, são pequenininhas e
as folhas modificadas, que chamamos de brácteas, coloridas, chamativas, atraindo os polinizadores. Uma vantagem evolutiva, mas elas são mais ancestrais que as que produzem as folhas maiores, mais chamativas, é que elas têm menos gasto de energia, então elas não gastam muito carboidrato, não gastam muita energia para a formação dessas folhas pequenininhas, que há muito gasto de energia para formar flores. Por isso que normalmente quando vocês vêem no inverno árvore cheia de flores, é porque elas perderam tanta energia depois de realizar a fotossíntese durante primavera e verão, que caíram essas folhas e foram tudo armazenado por causa da reprodução, por causa da formação das folhas. Então, elas gastaram muito energia. Aqui temos a anatomia da flor. Temos... Eu vou continuar a aula com vocês depois, mais um vídeo. Vamos falar da reprodução das angiospermas, para o vídeo não ficar muito longo. Então, vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.